Muito obrigado, né, pelo convite, agradecer muito ao professor, né, desembargador Marcos Alcino, professor lá no nosso mestrado da PPGD da UERJ, né, os colegas de mestrado, né, presentes na mesa, o Marcelo Queiroz, doutor Márcio Sete Fortes e a colega também, doutora Paula Vergueiro. E minha orientadora, a professora Vânia Aeta, né, que precisou sair, e muito nos honrou, né, com a presença dela e mais ainda em ser convidada para esse evento, né, internacional. Então a gente não pode ficar triste com a ausência dela. Ao contrário, tem que estar feliz em função do convite que ela recebeu e está participando. E estou muito feliz ainda, né, não só por ser mestrando, né, do Dia da Cidade, mas pelo tema estar envolvendo essa interligação da questão do carnaval, os megas eventos, as questões de estrutura e dos jogos, né? Então, eu logo que me formei lá na Nacional de Direito, eu fui ser advogado da Rio Tour. Então foi onde fiquei 3 anos. E a primeira grande derrota, né, que a gente imagina para o Rio de Janeiro foi a perda da Fórmula 1, que era, né, o autódromo do Rio de Janeiro. Ele pertencia, né, à época à Rio Tour, assim como Marina da Glória, Pavilhão de São Cristóvão e Rio Centro. Então a Rio Tour era realmente uma potência para a realização de grandes eventos, né, na cidade do Rio de Janeiro, que em função do próprio crescimento da cidade acabam alguns deles se tornando mega eventos, como o Carnaval, né, no Rio de Janeiro, e o Réveillon. E recentemente o Rock in Rio, que é outro grande mega, né, evento, né, de sucesso, né, na cidade, inclusive que foi exportado para outros países, né. E tem uma diferença, né, na questão, queria fazer essa observação, né, desses mega eventos para outros mega eventos como o das Olimpíadas e o da Copa do Mundo. É a questão do calendário turístico, né? Então, você ter um evento, um mega evento, é muito importante para a cidade em função dessa redimineralização, da questão da infraestrutura, mas mais ainda quando você tem uma programação de continuidade. É isso que vai dar realmente que é o caso do Rock in Rio. As pessoas veem que é o caso do jogo do Flamengo, que você atrai pessoas e traz estrutura. Eu queria acrescentar ali nessa... O jogo do Flamengo, né, está sendo falado aqui, eu sou tricolor. Mas você vê que coisa, Paulo, lembrei agora, também estão elitizando o que é da massa. Porque faz sentido, não sei, né? O torcedor não está conseguindo ir. Por quê? Porque o pessoal, sócio torcedor, etc. Nem todo mundo pode ser sócio torcedor. Caramba, a gente já começa a ter outros tipos de problemas, né, na gestão desse negócio. Daqui a pouco, se essa massa ficar contrariada, que é uma massa muito grande... Houve uma tentativa de invasão. Hoje no Diário eu não li muito rapidamente. Tem alguma coisa de obras, né, do Maracanã. Ontem à noite prenderam só, lá no Maracanã, prenderam 3 só nessa tentativa de invasão, né? Mas antes prenderam um grupo que parece que estaria organizando, etc. e tal, né? Eu não posso dizer assim qual o móvel em si, porque parece que, pela notícia daqueles anteriores, não era só a questão de entrar, né? Parece que tinha alguma coisa também que queria praticar roubos, coisa desse tipo. Não era só entrar no Maracanã, como aconteceu na Copa, né? O pessoal do Chile, o pessoal não sei o quê. O pessoal veio com disposição para entrar na marra, né? É um negócio complicado. Desculpe, Paulo. Não, hoje a gente tem no Diário Oficial, né, do Estado um decreto do governador, né, falando inclusive da questão da reconstrução da área da Geral, que eu acho que é realmente trazer, né, a volta, né, do povo ali dentro do Maracanã. Eu queria muito ter ido ontem ao Maracanã. A gente fica com medo até de comprar o ingresso e se deslocar. A questão da cidade é esse, conseguir encontrar o ingresso, conseguir se deslocar. 140 mil, tudo bem que podia não ter. Diminuiu muito, né? A segurança, mas graças a Deus nunca caiu, né? Graças a Deus esse todo nunca caiu. Mas dava 140 mil, tranquilo, né? Ficava assim. E aí hoje tudo bem, está mais confortável, mas o espaço que diminuiu consideravelmente a capacidade.
E aí eu tive a oportunidade de assistir um jogo do Real Madrid, você fica assim, a cadeira é assim. Então você fica apertadinho, quer dizer, o Maracanã, você está confortável, então podia ter mais espaço. Porque quando era antigamente, né, as pessoas sentavam mesmo encostadinho porque não tinha cadeira. Mas a gente vai perceber, né, nessa transformação, não só a questão do conforto, né, é a criação de espaços como camarotes, né, para locação ali, para a questão de grandes empresas e que fazem ali mais ou menos uma réplica daquilo que a gente tem dentro, por exemplo, do Carnaval, né, do Rio de Janeiro, onde o governador do estado tem um camarote, o prefeito tem um camarote e tem uma área reservada também ao presidente da República quando vem. Nesse tipo de manifestação cultural, você tem também uma rotatividade muito grande de autoridades, de empresários, de artistas que frequentam esses camarotes, não só os públicos, como também os camarotes privados, né, das grandes cervejarias ou de grandes empresas, em que se fecham muitos negócios, onde se apresentam muitas pessoas, onde você tem a tive interagindo. Esse é um ponto, às vezes, que as pessoas que não participaram, né, ali da organização dos eventos não percebem. Né? Mas eu já tive uma vez que responder a questão de uma ação civil pública, porque havia convite de pessoas para frequentar o camarote, onde tinha bebidas e comida, tinha quibe, tinha uísque 12 anos, estava escrito, o Ministério Público fez uma ação civil pública questionando, né, os privilegiados que eram convidados, né? E a gente pôde então se debruçar sobre o tema e dizer, olha, é diferente, né? A questão é importante para a cidade ter esse tipo de evento e poder receber chefes de Estado de outros países e trazer, né, para a cidade, vender bem a cidade. E essa relação ali com a questão do jogo do bicho, né? Quando o professor Alcino coloca, né, da questão do legal e do ilegal, o jogo no Brasil ele está muito dentro dessa linha entre o legal e o ilegal. E o jogo do bicho ele nasceu legal. Isso é importante, né, a gente frisar, uma criação do Barão de Drummond, decorrente ali da questão da proclamação da República, né? O Império mantinha o antigo Jardim Zoológico e com a questão da proclamação da República ficaram, né, os animais do antigo Jardim Zoológico sem a questão da alimentação, dos cuidados básicos, e a ideia ali do jogo do bicho foi criada justamente para poder ajudar na manutenção do zoológico, né, do antigo zoológico do Rio de Janeiro. E depois, fator histórico, ele acabou a partir de 46, com a proibição na verdade, em 41 ele já começa com a contravenção penal como contravenção, a não ser o jogo autorizado pelo Estado. Então, o jogo, né, no Brasil, ele tem origem também histórica, desde o tempo do Império. Ele sendo colocado por lei enquanto serviço público, a partir, né, dos anos 1900, né, uma atividade de serviço público absolutamente atípica, né, porque é serviço público que a lei determina que ele é serviço público. E durante muito tempo, desde esses primórdios, ele era feito não só pelo Estado, mas também com concessões. E uma dessas concessões, né, que havia dentro do Brasil, afora, historicamente foram das Santas Casas. Então, quer dizer, as Santas Casas recebiam os recursos. Hoje as Santas Casas estão em grande penúria, né, pelo Brasil afora. Então, quando a gente examina essa questão do jogo a fundo, a gente percebe que em 46 o Dutra vem, então, proíbe a questão dos cassinos especificamente, né? Tem duas versões para essa história, né? Que foi a esposa dele, que era muito carola, né, da dona Santinha, que fala para ele que não pode ter. O fato é que na legislação que fala com relação ao jogo e à proibição, que depois ela vem muito mais dura, porque primeiro se proíbe o jogo ilegal, o lato sensu, e em 67, né, durante o recesso, né, do Congresso Nacional, vem o Decreto-Lei 204 de 67 e que, inclusive, proíbe novas loterias estaduais. Mas nem a ditadura teve coragem de fechar as que já existiam. Então tinha alguns estados que não tinham loterias, não reclamam porque não tinha loteria. Quem já tinha loteria também não reclamou porque se permitiu, né, a continuidade. Mas tem a Loterj, né? Sim, a gente tem a Loterj, né, até hoje, tem em Minas Gerais também loterias fortes, a loteria do Rio Grande do Sul é a mais antiga do país. E nesse fator,
teve um elemento novo também, que é a questão da inflação na América Latina, né, a partir de 64. E nessa proibição veio um congelamento de emissões de bilhetes, também que foi interessante. Eu não vou te proibir, mas o teu prêmio vai ficar ali e a emissão de bilhetes estabelecida. Fato é que a partir da Constituição de 88, né, em função da autonomia, né, do Estado e do Pacto Federativo, se entendeu que o Estado poderia sim explorar tranquilamente a questão dos jogos, e assim o fez. Teve o boom das raspadinhas, né, ali na década de 90, a Lotérgia lança a raspadinha da lambada, que é chegou até a ter problemas ali de entupimento de bueiro público, né, de tanta raspadinha que nunca se vendeu tanto. E logo em seguida a Caixa Econômica Federal passa também a fazer a loteria instantânea, que é o nome técnico, né, disso. E durante décadas a Lotérgia vende, né, os produtos dentro da própria Caixa Econômica Federal. E de repente houve uma guinada, né, nessa situação, em que o governo federal entende que há um monopólio do jogo, né, da União, né, e até intimando as loterias do Estado a pararem de produzir. O que seria uma outra, né, situação para a gente observar. E recentemente a Lotex, né, que é a loteria da Federal, foi finalmente concedida, né, à iniciativa privada, agora essa semana. Então iniciou-se uns estudos, né, com relação a isso. Ia ser a Caixa Econômica Federal que ia fazer essa grande exploração. Ela foi retirada, entrou no projeto, né, do governo federal com relação à desestatização, e o BNDES fez um modelo e entendeu que a Caixa Econômica Federal não teria condições de gerir. Teria que ser, então, se a Caixa não tem, imagina quem é que teria, né? Estimaram em 4 bilhões a venda dessa concessão. Logo em seguida caiu para 1 bilhão. A gente entra na Lotérgia, ainda, né, enquanto a gente estava lá, colocou que o seguinte: tem uma esquizofrenia, porque se o Estado está dizendo, né, que União, né, está dizendo que é um monopólio da União a exploração do jogo e que as loterias estaduais não podem, como é que eles querem fazer uma concessão para um empresário ganhar uma concorrência nacional? Você vai tirar o monopólio público, que não existe, porque não está explicitamente, né, concentrado na Constituição, exposto, e passar para um grande empreendedor. Agora, é realmente um marco, porque você está desestatizando uma situação que não precisa ser, obviamente, gerida pelo poder público. Mas daí a proibir os estados a fazerem é quase que um contrassenso, né? Então, e o que dá a base dessa proibição? É isso que é importante colocar, né? O fundamento, né, jurídico, né, legal, da introdução da proibição se dá por bases das questões de moral pública, a moral internacional. Quer dizer, não é difícil de se conceber aonde que você afronta a moral pública e fazer algum tipo de jogo. E a gente passou por isso dentro da Lotérgia. Poxa, se a raspadinha da União pode, qual seria a imoralidade da raspadinha do Estado, né? E aí tem alguns julgados muito interessantes, né, inclusive do ministro Carlos Aires Brito, dizendo que é lícito, né, obviamente a questão da exploração, a legiferação é uma competência privativa da União, mas não é porque a União é dona da competência legislativa que os estados não vão explorar em igualdade de condições pela preferência do público apostador. É natural. E vai só agravando, né, nesses estudos, porque a Lei 13.019, né, que é o marco da sociedade civil, né, ele determina, no seu artigo 84b, ele repete a expressão que é praticamente ipsilíteris da contravenção penal, dizendo que as entidades poderão, independente de certificação, promover, né, rifas, sorteios, concursos e assemelhados. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, isso aqui é a redação da contravenção e está permitido e não está regulamentado. Então virou uma coisa realmente muito complicada. Eu digo, poxa, é monopólio, não é monopólio, é competência. E o fato é que o Brasil todo joga. E o que a gente tem de interessante aqui nessa evolução? Há um ano e meio atrás, o maior, né, conglomerado de
de notícias, de imprensa, né, no Brasil, a Rede Globo muda o seu editorial, depois de décadas, dizendo que, olha, temos que realmente enfrentar essa questão da legalização dos jogos, da regulamentação dos jogos, e acredito eu, muito em função da questão da Copa do Mundo, onde a maior parte dos grandes patrocinadores eram patrocinadores esportivos do Sport Betting, e a Rede Globo, na questão da televisão, da questão do direito de imagem, não pôde participar de uma série de grandes negócios, né, milionários, em função da legislação nacional. Então muda de ideia. E a coisa vai evoluindo. A gente tem 2 projetos, né, de lei, um no Senado, outro na Câmara, pronto para fazer a aprovação do jogo já há alguns anos, e a coisa não anda. E recentemente, agora domingo passado, a Folha de São Paulo também mudou pela primeira vez o seu editorial, dizendo que, olha, realmente a gente tem que nos render. Os malefícios dos jogos, eles estão aí, eles são enfrentados, mas a gente não tem como combater isso de uma forma que a gente, olha, está proibido, como se proibindo o jogo fosse deixar de existir. Ele existe hoje na palma da mão. Você pega o celular e você joga em cassinos internacionais e o Estado não tributa, os problemas do jogo continuam aqui. Então, a televisão anuncia. Então, é muito interessante. Pena que o tempo é curto, mas eu vou colocar aqui o que a Folha de São Paulo coloca ali como como posicionamento deles, né, de mudança de opinião. Avanços tecnológicos que permitem a qualquer um instalar um cassino virtual em seu computador, além da crescente convicção de que direitos individuais não devem ser tolhidos pelo Estado, fazem com que o jornal mude de posição agora e passe a admitir uma legalização mais ampla, fortemente taxada e bem regulada. Com efeito, a proliferação de apostas por meio da internet faz com que o cidadão brasileiro se exponha ao risco da ludomania, que seria uma ludopatia, né, a doença com relação ao jogo, mas ao vício, né, mas também aos impostos que poderiam ajudar a reduzir seus impactos deletérios. O que a gente observa? Não existe o não jogo. Ou você é contra o jogo ou a favor do jogo. Só que ele continuará existindo. E tudo aquilo que é clandestino acaba por gerar... Até no direito civil. Até no civil. Né? Jogo e aposta. Jogo e aposta. Mas como é que fica? A gente vê exemplos, né, por exemplo, no norte-americano, nos Estados Unidos, em relação à lei seca, né, na hora de proibir bebida. O mal não era beber. Como aqui o mal não é beber, o mal é você não saber beber. E da hora que você proíbe, o mal não é mais beber ou não saber beber. Começa a ser o mal da corrupção, de você manter esses pontos de venda, esses pontos de fabricação, a questão da qualidade do produto que você vende, né? Porque aí começa a fazer aquele uísque falsificado que o cara passa mal. Entendeu? Então, quando você regulamenta, isso serve para outros tipos de proibição. E aí encontra aquela situação, olha, você sai do fórum, eu saía da Lotege, outro sai num outro ponto local, tem um cara jogando um apontador, jogo do bicho na frente de todo mundo, e hoje com o telefone ali online, fazendo as apostas. E a gente vai dizer que não está vendo isso? É óbvio que não dá para a gente fechar os olhos. A gente tem no mundo, né, uma situação que eu queria colocar antes aqui, é por que a gente usa, né, a expressão jogos de fortuna, né, porque a gente geralmente coloca, né, jogos de fortuna. É a questão da própria academia e da ciência. Assim, por que eu vou chamar de jogos de azar? Né? Por que saiu isso? Eu para vender um produto lotérico, se eu disser que é jogo de azar, pô, é ruim de vender, né? Você quer comprar um jogo de azar aqui? Pô, cara, não vou comprar. Se eu disser que é jogo de sorte, eu estou também enganando as pessoas. Porque, pô, sorte para quem? Então, quando o Estado promove o jogo, a sorte é para o Estado. Porque ele é o dono da banca. E vai ser sorte para quem ganhar o jogo. Os outros vão perder, mas a sociedade ganha, porque vai ter um investimento na área social. Então, então, assim, eu digo, eu não posso nem chamar de jogo de azar, nem de jogos de sorte, como em Portugal, temos as casas de sorte,
onde você vai comprar, né, e fazer o jogo, mas sim os jogos de fortuna, pela própria essência histórica da palavra, da deusa da fortuna. E fortuna é o acaso. É a alha, né? Pode ser a boa fortuna ou a má fortuna. Então, a fortuna é realmente a fortuna do mar, navio. Então, tem várias histórias, né, que a gente poderia colocar aqui para dizer que é uma coisa que não depende, né, da capacidade de escolha, né, de alguém ou das suas atribuições. Como recentemente o pôquer deixou de ser considerado um jogo de azar e passou a ser um jogo de habilidade. Porque nele é o seguinte, não basta a sorte, você tem que realmente ter a técnica, porque tem até o blefe, você não precisa ter as cartas boas para ganhar, que seria o natural. Se você faz aquela cara de que está com o jogão, o cara pode desistir e você blefa e ganha. Então, quer dizer, não há computador que resista a esse tipo de situação. É um bom blefe. Então, eu estou aqui já passando, né, do tempo aqui de exposição. Eu teria alguns números, mas depois eu posso disponibilizar. Posso passar os números? Pode. Eu queria colocar aqui, né, os números que a gente tem com relação aqui a reflexão sobre o cenário internacional primeiro, né? Dos 193 países membros da Organização das Nações Unidas, na ONU, 75,52% tem o jogo legalizado e regulamentado. O Brasil está entre os 24,48% que não legalizaram a atividade. Pratica, né? Mas pratica, não é legal. Ou seja, os males do jogo a gente tem que enfrentar porque ele é praticado. Dos 156 países que compõem a Organização Mundial do Turismo, 71,16% tem o jogo legalizado. Dentre os 28,45%, 84%, 45 países que não legalizaram a atividade, né, 75% deles têm motivações religiosas. Nem todas as nações islâmicas proíbem os jogos, né, como é o caso do Egito e da Turquia. Mas a maioria islâmica realmente não permite a atividade. Dos 34 países que formam a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, chamado de grupos de países ou ricos ou desenvolvidos, apenas a Islândia não permite o jogo no seu território. Quer dizer, o Brasil queria entrar e ia ser mais um para não permitir. Mas a Argentina está na frente, né? É mais um que permite. Então seria flagrante minoria, né, na situação. No G20, o grupo que o país, né, no Brasil pertence, 93% das nações têm os jogos legalizados em seus territórios, sendo que só 6,97%, ou seja, 3 países não permitem o jogo. Quais são? Brasil, Arábia Saudita e Indonésia. Lembrando que os 2 últimos são islâmicos. Então a gente tem aqui uma situação. Com relação a legislação proibitiva, né, não altera o cenário da ilegalidade do jogo. A gente estima no Brasil, né, de 20 a 22 bilhões o movimento anual de apostas clandestinas. É um volume... Isso aí seria assim, mais ou menos 12 bilhões no jogo do bicho. Não, mas sim, fora a questão do... Não, isso é a movimentação. Não, se está se imaginando em 60 bilhões se legalizar o bicho. Então, o pessoal diz, o bicho não, o jogo em geral. O jogo do bicho movimentaria hoje cerca de 12 bilhões clandestinamente, bingos 1,3 bilhões, caça-níqueis 3,6 bilhões e apostas esportivas e jogos pela internet mais 3 bilhões. Ou seja, é muito dinheiro. Isso é o que gera de receita, né? Imposto em cima disso aqui. E a gente vem aqui... Não, porque na hora da atividade econômica, né, quando você movimenta, por exemplo, um produto legal da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, quando você faz o jogo e tem a premiação, né, a pessoa ganha, muda a vida daquela pessoa, que ela pode abrir um negócio e tal, mas a premiação que você está comprando, você está movimentando aquela cadeia produtiva. A Lotérgia, durante algum tempo, né, durante a crise, era uma das maiores compradoras de veículos no Estado. Ou seja, enquanto tinha alguns locais fechando, né, diminuindo a produção, aqui, veja, não, vamos manter. Fora a questão social, onde você distribui os recursos para essas creches e abrigos. Por exemplo, durante a crise, a FIA, né, que é a Fundação de Infância e Adolescência, não estava honrando alguns convênios e ia botar, desabrigar algumas pessoas. Uma coisa é você não ajudar mais uma entidade ou outra, a entidade continua, outra coisa é você dizer, olha, fechou o abrigo, vai para a rua. E a Lotérgia entrou ali, ajudando ali
uns 20 contratos, mais ou menos, para poder não fechar esses abrigos. Então, quer dizer, tem a questão social muito importante aqui. Mais de 20 milhões de brasileiros apostam todos os dias no jogo do bicho. Outros 10 milhões em algum tipo de jogo na internet e milhares em modalidades, inclusive apostas esportivas que foram recentemente legalizadas pelo governo federal. Então a gente tem aqui um pensamento de um colega nosso, né, que é dessa área, que é um jornalista, que ele bota que na prática o brasileiro não está proibido de jogar. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios é que estão impedidos de arrecadar. É uma conclusão bem interessante. E aí não existe o não jogo, né? A gente pode ser contra, mas ele vai continuar existindo. Eu queria muito agradecer, pedir desculpa aqui pelo me estender na hora e acabar saindo aqui da programação para comentar, né, os demais colocaram. Quando o professor coloca a questão dos números, né, se há uma prestação de contas, eu acho que seria fundamental, né, a gente ter essa prestação para saber, no final das contas, a população, vem cá, e aí, quanto que entrou, quanto é que saiu, valeu a pena, mas teria que calcular também o intangível. Né? Porque às vezes em algum tipo de evento como esse, o intangível vale mais do que o arrecadado, porque você vai construindo. E não adianta a gente também ter esses mega eventos e ao mesmo tempo sair notícias do jornal dizendo que estão matando, que estão explodindo. Então a gente tem recebido, na época eu era do Centro de Turismo aqui, pessoas, né, no Rio de Janeiro e viram, já mudou a paisagem do Rio de Janeiro quando você sai do aeroporto, pega o VLT, passeia pela nova orla, né, do Porto Maravilha. Isso não tem em nenhum outro lugar, né, do Brasil, quiçá do mundo. Mas a propaganda negativa que é colocada, ele vai sempre à primeira página, né, do jornal. Na Bahia, a gente teve um encontro de secretários de turismo, para não me alongar e encerrar, e aí perguntaram ao secretário de turismo da Bahia assim, qual era o índice, né, de mortalidade, de assalto dentro da Bahia. Ele falou, não tem. Mas como? Não tem morto? Não tem assalto. Não tem assalto nenhum no carnaval aqui. Porque assim, como vai fazer propaganda que tem assalto, o cara não vai. Pô, ele vai fazer o cara, é óbvio que tem assalto. É óbvio que tem, né? Mas é óbvio que tem, ele vai dizer que tem, não, eu queria dizer aqui que é assalto, mas vocês estão seguros. Não, a pessoa... E a gente aqui não, a gente faz questão de colocar e expor, né, para poder enfrentar o problema nas primeiras páginas. O Rio de Janeiro ele tem os níveis, né, de violência dele, né, perfeitamente compatíveis com qualquer grande cidade do mundo, né? Isso que a gente tem que lembrar. Bom, muito obrigado, professor.